Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Na semana que vem é a semana de carnaval. A casa funciona normalmente, tá? Normal, nós vamos trabalhar normalmente aqui, nós não paramos no carnaval. Aqui vai funcionar o bloco dos passistas, dos passes, né? Tá ok? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que nos socorre para as dores da nossa alma, que nos ajuda a dar um passo a cada vez para o nosso progresso espiritual. Que todos aqueles que não puderem estar aqui na noite de hoje, que recebam essa vibração, essa energia revitalizadora de Jesus, tanto o seu corpo material como o seu corpo espiritual. Pedimos, Senhor, muita paz e muita luz a todos. Pedimos, Senhor, o amparo da espiritualidade da casa, a nossa companheira Naci, no Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Eu dando boa noite, os amigos. Esse microfone. É meu amigo? O microfone é meu, tá bom. Então, gente, vamos falar hoje de tentações. Eu peguei o Evangelho e o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Então, na oração do Pai Nosso, a penúltima rogativa é, né? Não nos deixeis cair em tentações. Aí o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, na 129, ele fala a origem das tentações. E ele vai buscar uma carta de Tiago. Tiago é um dos discípulos de Jesus, né? E Tiago diz, na sua pequena carta, na sua pequena epístola, assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, Emmanuel vai comentar o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. E ainda que o mal venha do exterior, de fora para dentro, ele somente se concretiza e persevera se com ele nos afinamos na intimidade do nosso coração. Deu para entender, gente? Então, o Tiago vai dizer, né? Cada um é tentado naquilo quando ele é atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Isso são as paixões, os desejos que a gente tem dentro da gente. Então, a gente é tentado nos nossos desejos, naquilo que a gente quer. Não adianta a gente culpar os outros, né? Então, e Emmanuel vai dizer que ele só se concretiza, né, se a gente persevera e com esse mal a gente se afina dentro do nosso coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ele fala sobre tentações, a tentação do Cristo, né? Então, no capítulo 3, porque é uma sequência, né? Isso é da Bíblia, tá? Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Então, no capítulo 3, no finalzinho, Mateus vai descrever o batismo de Jesus, né? Então ele diz que Jesus foi batizado e quando Jesus se levanta, abre-se uma luz e desce o Espírito em forma de pomba, né? E Jesus então é arrebatado, aí já entra o capítulo 4, né? O Espírito então arrebatou Jesus e levou para o deserto.
E Jesus fica no deserto 40 dias e 40 noites, sem comer. Ao fim desses 40 dias, Jesus sente fome. E aí aparece o tentador. É assim que Mateus colocou no seu evangelho, né? A minha Bíblia é tradução do José Ferreira. Dizem que é a melhor tradução, ele é um português. Então ele diz: o tentador apareceu e lhe disse: tens fome? Se és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de todas as palavras que procedem de Deus. Aí o diabo leva-o à beira de um abismo e diz para Jesus: joga-te, atira-te abaixo, e se és filho de Deus, os anjos virão te sustentar. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele então leva Jesus para a parte mais alta de Jerusalém e mostra todos os reinos do mundo, né? E diz da glória desses reinos, do poder que esses reinos teriam, né? E fala para Jesus: tudo isso eu te darei se me adorares. E Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás. Agora, o que me grilou nisso? Né? Jesus, vendo essa epístola de Tiago, que ele diz: cada um é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Jesus não tinha essas coisas. Se Jesus não tinha nenhum desejo, nada, por que ele, estando lá sozinho, nenhum discípulo viu? Então ele contou, né? Concordam comigo? Se os discípulos, ele estava sozinho no deserto, os discípulos não foram ver. Então ele contou. Por que ele contou? Então tudo que Jesus falava para as pessoas era no sentido de nos fazer crescer. Ele visava sempre o espírito imortal que nós somos. Ele ignorava a nossa persona para tocar a gente no coração, para que a gente consiga se desvencilhar um pouco da materialidade que nos envolvemos, né? Então, esclarecido por essa mensagem, eu fiz isso hoje de manhã, né? Aí fiquei pensando: ser tentado é ouvir a malícia própria? Se ser tentado é abrigar os desejos inferiores em si mesmo, Jesus não tinha isso, por que ele contou? O que ele está querendo que a gente aprenda com isso, com essa coisa de tentação, né? Então, será que, aí é coisa minha, tá? O deserto que ele foi seria a solidão da alma, a nossa solidão interna? Não é só meu, porque eu li um monte de livros sobre isso, né? Os psicólogos falam muito do deserto, muita gente vai para o deserto para se espiritualizar, para se encontrar consigo mesmo, né? Então tem um livro do Rossandro Klinge muito bom sobre isso também, então tem um livro já ali. Então é uma coxa de retalho de muitas coisas, né? Mas essa solidão do deserto poderia ser esse desamor que tem na nossa alma, desafeto, doenças, necessidades físicas, uma condição de total abandono, porque o deserto não tem nada, né? Não tem uma florzinha, não tem uma aguinha, não tem, né, aquela secura, e de vez em quando a gente não está assim. Quem nunca teve assim? Seco, abandonado, solitário, sozinho, não tem um apoio, não tem carinho, não tem afeto, né? Como tudo lhe falta, ele não precisa se sentir culpado por buscar a realização dos seus desejos, a satisfação dos seus caprichos, das suas ilusões, das suas paixões. Aí fica fácil, gente, aceitar um convite externo, como diz Tiago, como disse Emmanuel, né? A tentação vem externa porque a gente tem. Então eu já estou morrendo de fome, de sede, desejando mil coisas, e vem alguém e fala: vai, cede, tenta, né? Então Jesus fala, né, da fome, né? E o tentador vem, né, realiza. Aliás, abrindo parênteses, né? No YouTube é o que mais tem, gente.
Eu fico boba de ver quantas pessoas estão propondo, realize seus sonhos. Eu vou te ensinar, tem um curso que você vai conseguir o sucesso, você vai conquistar o mundo. Já viram esses negócios? Né? Até parece que tudo é bom. Então, quando a pessoa vai e se ativa e conquista, vai atrás e chega às consequências, aí a pessoa fala, né? Mas foi o demo, foi o obsessor, foi o tentador, né? Então, nessas 3 episódios de Jesus, né, ele vai falar da fome, foi a primeira coisa, né, que o tentador falou: estás com fome? Transforma a pedra em pão, né? Então, ele lembra, né, dessa passagem: não é o que entra pela boca que te envenena, que te faz mal, mas é o que sai do teu coração. Então, o problema de comida, gente, não é essa fome. Aí a gente lembrei também da samaritana no poço, né? Que ela vai tirar água e Jesus fala para ela: você todo dia vem buscar água, você bebe e continua com sede, mas eu posso te dar água viva, e você vai beber e nunca mais você vai sentir sede. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, né? A comida, para nós, para o nosso corpo mesmo, volta e meia eu falo isso aqui, né? Uma banana serve. E isso é inspirado em Miramês, porque Miramês fala: uma noz dá para alimentar 24 horas, se a gente comer com consciência, com gratidão. Mas a gente come na ânsia, a gente está comendo um pão com manteiga. Ah, mas um pão com manteiga, eu queria um pão com presunto, eu queria um lanche no McDonald's, eu queria não sei o quê. Aquilo não alimenta, porque a nossa consciência não está ali na comida, está no desejo. Então, às vezes, até faz mal o que a gente come. Então, por isso que Jesus fala da água viva, né? A gente tem sede, mas só água. Não podia ser um suco, uma cervejinha, um vinho, um não sei o quê, né? Então, você bebe aquela água contra gosto. Então, a tua tentação é beber outra coisa. E aquilo não te alimenta. Por isso que Jesus diz: as coisas materiais, a Joana fala isso também, não satisfaz a alma. Então, quanto mais a gente tenta de fora, e não é o que você põe na boca que te envenena, mas é o que sai de dentro, quanto mais você põe, mais fome você tem. Aí lembro da música: tem fome no quê, né? Então, do que a gente tem fome de verdade? São de outras coisas, e não da comida em si, porque tem um pão deveria alimentar a gente, mas a gente não se satisfaz com esse pão. Então, na beira do abismo, depois, o tentador pede que ele se jogue, né? Porque os anjos seguram. Quando a gente se joga de cabeça numa tentação, né? Nas cobiças, nos desejos, tantas coisas, né? Estamos, né, no mundo e a gente acha que está no mundo, eu preciso viver, eu tenho direito, eu quero, eu vou cuidar de mim, vou tirar o mundo para mim. A gente vai de cabeça nisso, é como se jogasse mesmo, pensa. Aí no fim a gente está no mundo mesmo, isso tudo é normal, depois Jesus salva, né? Aí alguns acham que, né, uma penitência resolve, uma caridade, uma esmola resolve. Mas isso tudo está gravado na nossa consciência. E quando a gente cai e se machuca, aí o que acontece? Que Deus anjos do Senhor que nos ajudaram. A gente ouve muito isso dos espíritos que morrem às vezes, vocês que são velhos aí sabem, né? Eles morrem de forma violenta porque criaram aquela situação violenta, porque expandiram de si a violência e receberam o troco, né? E aí eles falam: que desse Jesus que não veio me salvar, me ajudar, mas ele está lá, né? Então a gente lembra o quê? A parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo não fez isso, foi de cabeça: eu quero tudo que é meu, vou dar tudo, eu vou embora, vou gastar, vou viver a minha vida. Isso é um bom conselho para os pais, né? Deixa os filhos ir, eles voltam. Então, o filho pródigo vai, e vai cair,
devagarzinho ele vai. Aí ele chega lá embaixo, no fundo do poço, e dói. Porque ele perde a dignidade, ele perde o dinheiro, ele perde tudo, gente. Está comendo comida de porco, né? E aí ele cai em si. Porque a gente só vai tomar consciência quando a gente sente a consequência do que a gente fez, senão a gente não aprende. Então ele percebe, aquilo foi muito difícil. Eu caí na tentação de ir para o mundo, de viver as glórias do mundo, os reinos do mundo, e agora eu estou aqui comendo comida de porco, então eu vou voltar. E o Pai o faz andar até a metade do caminho, para ver se realmente ele está perseverando. Para nessa metade do caminho que ele andou, na metade do caminho é que o Pai encontra, né? Ele encontra o Pai. Nesse percurso ele vai botando para fora, vai refletindo. São as nossas vidas, às vezes, de privações. E até nessa vida mesmo, às vezes a vida nos tira um monte de coisa, para que a gente, nessa caminhada, a gente comece a avaliar, será que aquilo que eu acho que perdi é importante na minha vida? Será que realmente valeria a pena eu perder minha vida por conta disso? Será que tudo que eu me iludi valeu? Então é nessa trajetória, quando a gente está comendo, né, o jiló amargo, digamos assim, que a gente começa a pensar, a refletir. Então a gente precisa desse tempo, desse percurso que o filho pródigo teve, né? E foi. Mas quando está pronto, gente, olha que coisa linda, né? Porque o Pai chega. Então ele chega, vai chegar em forma de energias, vai dar uma roupa nova, vai mandar fazer um banquete. Olha, tem um banquete te esperando. Calça uma sandália, porque ainda falta metade do caminho para chegar no reino, né? Na casa do Pai, que simboliza na parábola o reino do céu. Então ainda tem metade do caminho, então eu vou aliviar esse resto de caminhada para você. Calça essa sandália para teus pés não se ferirem, coloque uma roupa nova para você não se sentir frio, botou o anel para que você tenha sempre essa consciência de que eu estou contigo, estamos juntos, e alimente-se do banquete. Então são as oportunidades que vão surgir para que a gente chegue lá na casa do Pai, para que a gente não se perca mais e para que não seja tão doloroso, né? A sandália alivia, a roupa nos abriga, né? A comida nos saciou, nos alimentou, nos deu força. Isso também pode ser entendido como uma nova reencarnação, quando a gente já desencarna nesse processo, nesse metade do caminho, desencarnou no meio do caminho, então vai uma outra reencarnação com uma possibilidade melhor. Então Deus não abandona. A gente se joga, se machuca, dói, mas não vamos culpar Deus, né? Foi nossa escolha. Vamos sentir, vamos olhar cada feridinha, cada machucado, como foi, o que o provocou, precisava daquilo, né? Assim que a gente vai crescendo, né? Aí a terceira tentação de Jesus, ele levou na parte mais alta de Jerusalém. Essa passagem está nos 3 evangelistas, eu peguei de Mateus, mas tem em Lucas e em Marcos, João não tem. Então, um diz que foi na ponta mais alta do templo, né? E lá o tentador mostrou o mundo e todos os reinos do mundo, né? As suas glórias, o seu poder, e falou para Jesus, né? Se tu quiseres, tudo isso será teu, se me adorares. Então, esse momento aí representa o quê? As glórias do mundo, né? Tantas mocinhas sonham ser Miss Universo, ou a Miss do Estado, do Brasil, sei lá. Outros sonham ser cantor, outros querem o poder, a glória, né? São ilusões. Então, o que esses reinos, né? A gente pode imaginar, não é um reino material, um reino, um território ou uma nação, mas é as imagens plasmadas de toda a humanidade. Tem um autor que diz que esse deserto que Jesus foi também poderia representar o
o estágio evolutivo da Terra naquele momento, a brutalidade, a secura dos corações com quem Jesus ia conviver. Também pode ser. Então, quando ele vê os reis, ele está vendo todas as ilusões de poder, de fama, de glória, de beleza, de luxúria, de tudo quanto é coisa, né, que tem por aí. Porque nosso pensamento, a palavra modela o pensamento, né? Mas o pensamento, ele surge, é uma expressão do sentimento. E são ondas eletromagnéticas, então fica impregnado. A gente entra aqui e sente assim uma certa calma, porque aqui dentro a gente evita pensamentos ruins, agressivos, a gente tenta se acalmar com si mesmo. Então o ambiente fica impregnado como fica no templo evangélico, na igreja católica, em qualquer lugar, onde reúne 2 ou 3, aí eu estou, não é assim? Então, tudo que a humanidade pensa, plasma, gente, imagina quantas idealizações, porque às vezes a gente está quieto, mas o nosso pensamento está criando um campo mental, dando forma, fazendo ação. Aí Jesus vai e diz assim: se você pensar com luxúria, com desejo, na sua vizinha ou vizinho, você já pecou, já fez adultério em pensamento. Está valendo. Porque o campo mental é muito mais profundo e complexo do que a ação material. Nem sempre a gente faz o que a gente pensa e deseja. Então, o que a gente pensa e deseja está escondidinho aqui, mas está sendo exteriorizado e todos podem ver, os que têm olhos de ver e os nem todos, né? Mas o principal disso tudo para a gente entender é que cria a faixa vibratória, e aí entra a epístola de Tiago quando ele diz, né? Por atração, a gente são os afins, porque se eu estou pensando no ódio, quanta gente está com ódio nesse momento? Então é um ibope enorme, é muitas mentes com raiva. Então todas essas mentes vão se juntar à minha mente. Então meu ódio, que era assim, já está desse tamanho, né? E aí as sugestões vêm, porque cada um, não é assim, quando a gente tem uma dúvida, num grupo, cada um dá um palpite, todo mundo vai palpitar. Faz assim, faz assado, vai lá, pega, não, boba, vai, você tem direito, faça. E você fica ali atormentado muitas vezes, fora de controle, e aceita a primeira sugestão, que pode ser uma agressão ao outro, pode ser uma agressão a nós mesmos, um suicídio. Tem suicídios que são provocados por sugestões, mas porque a pessoa está querendo morrer, a pessoa está querendo sumir da vida, né? Então essa tentação, ela encontrou respaldo aqui dentro de nós, né? A tentação de se vingar, a tentação de atingir o outro. Então de repente tudo vem, vai. Aconteceu tempos atrás um crime de duas pessoas que eram íntimas e um matou o outro, e na desobsessão, aquele que matou, né? O que matou veio e conversou, falou que não tinha vontade de matar, na verdade, ele só queria atingir mesmo, né? Machucar, mas que foi tão forte. E aí quem que era? O obsessor do que morreu, e usou a raiva daquele para atingir o outro. Isso aconteceu, não sei se os médios mais antigos lembram disso, né? A Isilda está aí, é uma amiga, para quem não está vendo, né? Antiga aqui. Então, não sei se você lembra, se estava aí nessa época, né? Foi muito chocante você saber que tem culpa, tem, porque ele tinha raiva, tinha ciúmes daquele, tinha inveja e queria atingir de alguma forma. E ele aceitou uma sugestão muito exacerbada, extrapolou uma vida. Então, gente, a tentação, né? Evidente que estes reinos aqui, eu já falei isso aqui, eu não vou ler isso aqui. Então, deu para entender, gente, um pouquinho do que é a tentação. Vocês conseguiram compreender? Que não adianta a gente culpar, terceirizar, falar,
eu sou inocente. Não tem inocente, não tem vítimas. Então tudo está dentro de nós, tudo vem de dentro de nós. Então, por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Vigiar o que? O outro? Claro que não. É aqui dentro. E orar, aquela oração, Jesus diz assim, quando você for orar, primeiro te reconcilia lá com teus inimigos. Porque se você vier orar com raiva de alguém, a raiva, você pode disfarçar. Não, agora, Senhor, eu não vou pensar naquele meu vizinho que eu não gosto, porque eu vou pensar só no Senhor. Tá? Mas o negócio está aqui, gente. Não adianta a gente disfarçar. Reconcilie. A reconciliação em si já é uma oração. Você já está pedindo forças a Deus. Meu Deus, me ajude. Que eu consiga, pelo menos, não ter raiva mais. O que é amar o inimigo? É não desejar o mal. Só isso. Não está pedindo para você viver com o inimigo. Para você fingir que gosta de dar beijinhos e mandar os emojis lá, coraçãozinho. Não é nada disso. Não deseja o mal. Então, para a gente não desejar o mal, a gente precisa estar reconciliado. Né? Então, isso tudo já é em si uma oração. E vigia os pensamentos. Né? Não é oração decorada. Então, eu vou rezar um terço para o meu inimigo. Não resolve. Entende? Porque não é uma coisa assim. Deus não é um garçom que vai levar na bandeja o teu terço. Tá? É você que tem que fazer. E a melhor forma, diz o Nelson Moraes, num livro que é muito legal, Perdão, Caminho da Felicidade, que a gente precisa visualizar a situação que a gente quer criar. Né? Visualiza o teu inimigo. Divaldo tem uma visualização terapêutica que aborda isso. Traga, diz Divaldo, traga aqui na beira desse lado, quem já ouviu, está lembrando, né? O seu inimigo, olhe para ele, coloque a mão no ombro dele, tente falar. Se ele não falar, você conversa com ele. Tenta dissolver, porque ao exteriorizar, a gente vai dissolvendo essa carga emocional que está dentro de nós. Né? A gente vai saindo da faixa dos tentadores, né? Para a gente criar um caminho só nosso. Eu quero que Deus, eu penso muito assim, né? Que Deus te deu o que eu ainda não posso, mas eu desejo que você receba o melhor. Eu ainda não posso dar, mas que Deus te ajude, que Deus te ilumine, entende? E que me ajude também a não ficar com raiva. Então, é uma forma da gente fazer isso, né? Encerrando, deixa eu ver o que não tem mais nada, né? Então, Emmanuel diz assim, né? Ainda que o mal venha de fora, do exterior, de outras mentes, ele somente se concretiza, ele persevera, ou seja, fica dentro de nós, quando com ele nos afinamos na intimidade do nosso coração. Então não tem outra coisa, né? Então, na oração do Pai Nosso, né, a gente fala, não nos deixeis cair em tentações, Senhor, e livra-nos do mal. Que mal? É o mal dos outros? O mal do mundo? O mal dos políticos, dos que dirigem? Não, é o mal que está aqui dentro. É esse, porque tudo Jesus está falando conosco, não é com os outros, é com a gente. Então a gente pode até ver isso aí, né? Está em pleno deserto, na aridez das vicissitudes do mundo expiatório que vivemos. Mas se a gente buscar o reino dos céus e a sua justiça, que é o que Jesus fazia no deserto, ele ficou 40 dias em jejum. Jejum, gente, muita gente fala, né? Vamos fazer jejum agora na quaresma, no comentário, no confessionário. Não é de comida. Quando os discípulos de Jesus tentaram ajudar um jovem que estava endemoniado, que se jogava na água e no fogo, não sei se vocês já leram essa passagem, e os discípulos não conseguem. Então Jesus vem e afasta o maligno dele, né, digamos, e depois os discípulos falam, mestre, por que a gente não conseguiu? E Jesus fala, para esse tipo de situação precisa de muito jejum e oração.
jejum dos sentimentos. Jesus estava lá no deserto, 40 dias, 40 noites, alimentando-se das energias, como fazem os gurus aí, aqueles faquiros lá da Índia. Eles conseguem, né? Baixa o metabolismo, ficam ali quietinhos e tal. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele sabia que ia enfrentar, né? Ele ia começar a sua vida pública, ia enfrentar uma turma, né? Muito endurecida, mesmo, muito maluca. Então, jejum de oração, orando com o Pai. Jesus orava muito, se afastava e ia orar. E às vezes ele convidava os discípulos para orar com ele. Teve uma vez que os 3 dormiram, então ele orava e ele falou: vocês não conseguiram ficar de vigília nem uma horinha comigo. Então é esse jejum, né, de oração, de estar com o pensamento puro, que faz com que a gente não afaste os tentadores, mas, como dizia Chico, vamos nos evangelizar todo mundo junto, né? Se é um inimigo, o que Jesus pediu? Ama teu inimigo e ora pelos que te perseguem, não é assim? Então, vamos tentar, pelo menos a gente tenta, né? Não conseguir, mas se a gente não começar a tentar, se a gente não se familiarizar com essa ideia, se a gente não se esforçar, a gente não avança. Então a gente tenta um dia com um, com o outro não dá, mas vamos tentar evangelizar todo mundo junto. Pedir então ao Cristo, né, que nos abençoe a todos que estão aqui à minha volta, né? Todos recebam na mesma medida o teu amor, a tua luz, a tua força, o teu carinho, para que a gente não caia na tentação. E eles também não, né? E de repente transformamos aquele inimigo em amigo, através de uma visualização, através de um tipo de oração que você está pedindo por ele. Se ele receber, ele vai ficar grato. Deixa de ser inimigo e toca a seguir. Então é esse o caminho. Então, quando Jesus fala para a gente buscar esse reino dos céus, ele veio e disse, né, vinde a mim, você que sofre, eu te aliviarei. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E eu vim para que você tenha uma vida plena. E a gente não tem vida plena se a gente viver com fome das coisas do mundo, né? Então vamos buscar esse alimento espiritual, que é a oração, que é o bem, que é olhar, né, com os olhos mais cheios de amor, como diz a oração. E aí a gente se fortalece, né? Então, a gente vai ter essa vida plena que Jesus nos deu. 5 minutos de atraso. Olho vivo até falei demais. E a semana que vem o Adriano faz, porque hoje era o dia dele. Ele viajou. Então é isso, gente. Obrigada. Deu para entender? Mateus, capítulo 4. Caminho, Verdade e Vida, 128. Obrigada. Depois dessa explanação, dessas palavras, possamos abrir os nossos corações mais ainda e interiorizar essas palavras para a nossa mente, e que possamos colocar no nosso convívio, nas nossas famílias, no nosso cotidiano da vida. Não é fácil, mas tenho certeza que conseguiremos fazer o nosso deserto interior, trabalhando essas palavras, esses sentimentos, para que possamos nos auxiliar no caminhar desta vida. Que possamos voltar aos nossos lares, melhores do que aqui chegamos, lembrando que aqueles que lá ficaram, infelizmente, estão da mesma maneira. E nós estamos mais fortificados com a palavra. Que possamos dar esse alimento àqueles que lá estão, para que eles também possam sentir esse sabor de amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus.